Bem, vamos aqui dar continuidade aqui à resolução de questões da matéria de organizações criminosas, resolvendo aqui alguns flashcards, apenas com o intuito de revisar a matéria. Vamos a essa questão. Havendo necessidade justificada de manter o sigilo sobre a capacidade investigatória, no caso de organização criminosa, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Até aqui está certo. Aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para rastreamento e obtenção de provas de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos e interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas. Acredito que esse gabarito está correto e aqui é a letra da lei. Artigo 3º, parágrafo 1º. Próxima questão. O crime de organização criminosa, a pena aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de criança ou adolescente. Correto. Aqui as hipóteses onde há o aumento de pena, né? São 5 hipóteses. Não há infiltração policial quando o agente lotado em agência de inteligência sob identidade falsa apenas apresenta o ofendido nas negociações de extorsão, isso que é jurisprudência do STJ, sem se introduzir ou se infiltrar na organização criminosa, com o propósito de identificar seus membros ou obter provas sobre a estrutura. Essa questão está correta. Que é STJ, sexta turma, informativo 677, julgado em 2020. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração em suas tratativas, até aqui correto, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração em seu advogado ou defensor público. Acredito que isso aqui também seja a letra da lei, né? Acredito que seja correto, vamos ver? Correto, artigo 3C. Próxima questão. Aquele que tem a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa comete crime previsto na lei de organização criminosa, punível com reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais. Exatamente, isso aqui também é a letra da lei. Artigo 2 caput, aqui tem seus parágrafos. Parágrafo 1, primeiro. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2. As penas aumentam-se até metade se na atuação de organização criminosa houver emprego de arma de fogo. A maior parte das causas de aumento de pena na lei de organização criminosa é o quanto de 1/6 a 2/3. No caso de envolver emprego de arma de fogo, esse aumento é de metade, tem que ficar atento nisso aí. A maioria das legislações também feitas, inovações legislativas no que se refere à legislação extravagante do direito penal, a maior parte dessas causas de aumento de pena quando envolve arma de fogo, ela é o quanto de metade da pena, a maior parte delas. Então, se você tiver que chutar alguma questão, vou pedir pela questão que tem um aumento de metade da pena, no caso de envolver arma de fogo. E essa causa de aumento de pena diz respeito somente à conduta prevista no caput desse artigo, tá? Que é a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. É um tipo penal específico, previsto lá no artigo 2º caput da Lei 12.850. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Aqui algumas observações, né? O parágrafo 1º é um crime monossubjetivo, ou seja, ele pode ser praticado por um único agente. O bem jurídico tutelado aqui é a administração da justiça, diferentemente da paz pública, que é o tutelado pelo caput, né? Nós estamos falando desse aqui, ó, parágrafo 1º. Parágrafo 1º tutela a paz pública, enquanto que o caput tutela a paz pública, enquanto que o parágrafo 1º ele tutela a administração da justiça, né? O bem jurídico é a administração da justiça, que é aquele que embaraça investigação de infração penal que envolve organização criminosa. O parágrafo 1º trata-se de um delito especial em relação ao crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal. O crime do artigo 344 exige a violência ou a grave ameaça como elementares do tipo penal, né? Vamos à próxima questão. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação dependerá de representação do delegado de polícia, descrevendo indícios seguros na necessidade de obter as informações por meio dessa operação ao juiz competente, que poderá autorizar, de forma circunstanciada, motivada e sigilosa, cientificando posteriormente o Ministério Público para o devido acompanhamento. E aí, certo ou errado? Bom, eu acredito que essa questão esteja errada, porque aqui, antes de decidir, ele vai ouvir o Ministério Público. Vamos ver a justificativa, posso estar errado,
Vamos ver se realmente o gabarito é errado. Errado. Vamos dar justificativa. Tá aqui, ó. Antes de decidir, ele vai ouvir o Ministério Público. Aqui, ó. Na hipótese de representação do delegado de polícia. Por que representação do delegado de polícia? Porque a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação essa solicitação pode ser por meio de uma representação da autoridade policial, que está na figura do delegado de polícia, ou ela pode ser também um requerimento. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou à instrução do processo. Acredito que seja o gabarito correto. Vamos ver se confirma. Correto. Artigo 2º, parágrafo 5º. Vou atualizar essa questão também, vou colocar aqui o texto da lei. Que não é necessário colocar a letra da lei, já que a questão ela copia e cola da letra da lei, né? É ipsis literis, a letra da lei. Próxima questão. O registro das tratativas e atos de colaboração deverá ser feito pelos meios de recursos de gravação magnética, estenotipia, digital, técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização da cópia do material ao colaborador. Questão correta, a letra da lei também. Artigo 4º, parágrafo 13. Próxima questão. São ilegais as provas obtidas por policial militar que, designado para coletar dados nas ruas como agente de inteligência, passa a atuar sem autorização judicial como agente infiltrado. Jurisprudência do STJ. Também considera essa questão como correta. Vamos verificar o gabarito. Questão correta. Na verdade aqui é STF. Segunda turma. Quem quiser ler completo, né, julgamento, tá aqui o número do HC. Próxima questão. Realizado um acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz para analisar os seguintes aspectos da homologação: regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos na Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, sendo nulas as cláusulas que violam critérios de definição do regime inicial de cumprimento de pena, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos, voluntariedade da manifestação da vontade. Isso aqui é mais para você poder reforçar, né, o conteúdo, já que isso aqui é a letra da lei, né? Também questão correta. Próximo. O crime de organização criminosa, a pena aumentada de 1/6 a 2/3, grave sempre esse quanto aqui de aumento, né? Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, correta, questão manjada, a gente já leu várias vezes aqui, todas essas hipóteses aqui de causa de aumento de pena trazidas pela Lei de Organização Criminosa. Próxima questão. A colaboração premiada tem valor probatório relativo, correto, porque ele pode ser submetido ao contraditório e à ampla defesa. Ele deve ser submetido na realidade, né? Não é possível condenar única e exclusivamente com as informações prestadas pelo colaborador, correto. A ela deve se somar outros elementos probatórios, correto. Vamos ler a justificativa da questão. Artigo 4º, parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Medidas cautelares reais ou medidas cautelares pessoais, por exemplo, prisão preventiva, prisão temporária. O recebimento de denúncia ou queixa não poderá haver recebimento de denúncia ou queixa baseado exclusivamente nas informações prestadas pelo colaborador. Tá aqui, ó. Tá aqui taxativamente previsto. Ou sentença condenatória. Enunciado 14 da primeira jornada de Direito Penal e do Conselho de Justiça Federal. E processo penal. As restrições previstas no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850, com redação dada pela lei tal, ou seja, aplicam-se também aos processos penais para os quais a colaboração premiada foi trasladada com prova emprestada. Suponhamos que essas provas aqui, elas tenham sido emprestadas para um processo administrativo. No processo administrativo, essa prova emprestada não poderá ser utilizada exclusivamente. As informações prestadas pelo colaborador como prova emprestadas não poderão ser utilizadas no âmbito do processo administrativo exclusivamente para qualquer uma dessas medidas. Próxima questão. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Acredito que essa questão é repetida, a gente respondeu ela na parte 1 dessa revisão de organização criminosa. Quem tiver dúvida tá aí para ler, pausa o vídeo. Próxima questão. Se os fatos delatados tiverem que ser julgados originariamente por um tribunal, no caso de foro de prerrogativa de função,
O próprio acordo de colaboração premiada deverá ser homologado por este respectivo tribunal, mesmo que o delator não tenha foro privilegiado, questão, acredito que correta, vamos ao gabarito, correta.